Meus amados irmãos, convido todos a abrirem as Escrituras em 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. A gente vai ler do verso 8 até o verso 16. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Primeira Reis 17, diz assim a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado numa panela com um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu, para mim e para seu filho. E Elias disse, verso 13, não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite no jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Convido você a fechar os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, ainda na Tua presença pedimos que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, que o Senhor possa nos alimentar através da Tua palavra. Por isso, ó Deus, usa-me como instrumento vivo em Tuas mãos, para que através de mim possamos ser edificados, possamos ser consolados, possamos, ó Deus, nesta noite, cumprir com o Teu propósito, cumprir com o Teu desígnio. Usa-me, ó Deus, nesta noite, e eu prometo tributar toda a honra e toda a glória. É isso que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Amados irmãos, esse texto, ele salta muito aos olhos. Mas antes de nos debruçarmos efetivamente nele, precisamos fazer um breve contexto, um breve panorama, para que então possamos mergulhar nas lições que esse texto tem a nos ensinar. A Bíblia, ela vai relatar que o rei Acabe, rei de Israel, havia levado o povo a se afastar do Senhor. O rei Acabe havia abandonado ao Senhor e adorado a Baal. Baal, naquele tempo, era conhecido como o Deus da chuva e o Deus da fertilidade. Então, o rei Acabe e o povo de Israel estão vivendo no ambiente de idolatria. Estão vivendo no ambiente de pecado, estão vivendo em um ambiente onde Deus não tinha prioridade, onde Deus não era mais o enfoque, onde Deus não era mais adorado. E em razão dos sucessivos erros de Acabe, em razão dos erros do povo de Israel, o Senhor anuncia por meio do profeta Elias, dizendo ao Acabe que não haveria chuva na terra, até que ele dissesse. Foi uma mensagem de juízo que afrontou diretamente o Deus ao qual eles estavam servindo. E assim sucedeu. O céu fechou, e não houve chuva durante muito tempo. E durante esse período de seca,
Deus orienta Elias a se esconder no rio Querite. E ali no rio Querite, Elias saciava a sua sede, bebendo da água do rio, e satisfazia a sua fome com pão e carne, que corvos lhe traziam desde a manhã até a noite. Mas com o transcurso do tempo, como não chovia, o tempo estava seco, o rio Querite secou. E quando o rio Querite seca, Elias não tinha mais sustento, Elias não tinha mais provisão. É até então que Deus orienta Elias a viajar até Sarepta, pois ele informa que ali haveria uma viúva que o sustentaria. E é dentro desta realidade, é dentro desse contexto que a passagem que nós acabamos de ler se encontra. E nós encontramos a história da viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela estava passando por um momento muito difícil. A viúva de Sarepta estava passando por um momento de crise. A viúva de Sarepta estava numa dificuldade muito grande, porque como não chovia sobre a terra, não havia alimentos o suficiente, o solo estava infértil, a comida estava escassa e, sobretudo, água estava privada. Em razão de todo esse tempo sem chuva, a seca afetou Sarepta. E é nesse contexto que a viúva se encontra. Mas é interessante notar que a viúva de Sarepta, ela não fica sozinha. É interessante notar que a viúva de Sarepta, mesmo na sua dor, mesmo na sua adversidade, mesmo na sua dificuldade, teve um momento de superação. E a viúva de Sarepta, então, nos ensina preciosas lições para que possamos aplicar no nosso dia, na nossa vida. Por isso, a primeira lição: a dor que é invisível ao mundo é invisível. A dor que é invisível ao mundo é visível aos olhos de Deus. A dor que é invisível ao mundo, ela é visível aos olhos de Deus. Deus envia Elias para Sarepta. Sarepta era uma região que não fazia parte da nação de Israel. Sarepta era uma região distante da nação de Israel. Sarepta não integrava a nação de Israel. Sarepta era uma região localizada em Sidom. Sarepta era uma região onde o povo que habitava lá não conhecia ao Senhor. Sarepta era uma região onde haviam outros ídolos, onde haviam outros valores, onde havia outras culturas. E a viúva de Sarepta estava exatamente nesse lugar. A viúva de Sarepta, ela estava isolada da cidade dos profetas, Israel. A viúva de Sarepta estava enfrentando a sua escassez, distante da terra do Senhor, no anonimato. A viúva de Sarepta estava em uma região muito distante de Israel. A viúva de Sarepta estava passando por sede e fome. A viúva de Sarepta estava enfrentando crises no anonimato dos olhos do profeta. A viúva de Sarepta estava em uma região onde não haveria nenhum profeta que pudesse lhe oferecer uma oração, onde não havia ninguém que pudesse lhe oferecer um abraço, onde não havia ninguém que pudesse lhe oferecer uma ajuda, onde não havia ninguém que pudesse lhe oferecer um conselho. A viúva de Sarepta estava vivendo o seu próprio deserto. A viúva de Sarepta estava enfrentando a sua dor. A viúva de Sarepta estava distante do povo de Deus, longe de qualquer apoio, longe de qualquer assistência. Mas contrariando todas as expectativas, Deus a viu quando ninguém mais a viu. Deus se mobilizou quando ninguém mais se mobilizaria. A graça de Deus, ela se estende para além da fronteira de Israel e alcança a viúva de Sarepta.
A graça de Deus, por não conhecer fronteiras da religião, por não conhecer fronteiras da biologia, ela se estende para além dos judeus e alcança aquela que precisava de alívio. Alcança aquela que estava vivendo o seu momento de dor e adversidade no anonimato dos olhos humanos. A viúva de Sarepta tem muito a nos ensinar. A sua vida pode ser como ela. Ninguém pode conhecer a sua dor. Ninguém pode conhecer as suas apreensões. Ninguém talvez tenha conhecimento das suas preocupações. Às vezes, ninguém sabe o que está na sua cabeça, nem mesmo familiares. Às vezes, ninguém conhece as suas inseguranças mais profundas. Às vezes, ninguém conhece os seus medos mais íntimos. Às vezes, ninguém conhece as adversidades do seu dia a dia, mas não se preocupe, porque a sua dor, ela pode ser invisível aos olhos dos homens, mas ela é clara e evidente aos olhos de Deus. A viúva de Sarepta estava vivendo em um ambiente onde ela estava isolada, distante, não havia probabilidade, não havia expectativa, mas Deus a viu quando ninguém mais poderia a ver. Então não se preocupe se o socorro humano não chegar, porque o socorro divino chegará. A sua preocupação, os seus medos, independente da área, seja na financeira, seja na conversão do marido, seja no filho, seja no trabalho, seja nos seus projetos, seja nos seus sonhos, independente de onde estiver, nós aprendemos com a viúva de Sarepta que Deus conhece quando ninguém mais conhece. Deus, ele vê quando ninguém mais vê. Deus, ele sabe exatamente o que você precisa. Deus, ele enxerga, ele perscruta o mais íntimo do seu coração e ele consegue visualizar as dores que o seu vizinho não enxerga. Ele consegue ver as preocupações que os seus familiares não sabem. Ele consegue entender as inseguranças e as inquietudes em que muitos não entendem. Deus sabe exatamente o que nós precisamos e a graça dele se mobiliza ao nosso favor, mesmo que você esteja no anonimato humano, diante do Senhor, é tudo evidente. Deus sabe exatamente o que nós estamos passando. Deus, ele conhece até mesmo a quantidade de fios de cabelo. Em Mateus 10:30, Jesus diz que até os fios da nossa cabeça estão todos contados. Deus, ele conhece exatamente o que nós estamos precisando. Ainda que ninguém veja as suas lágrimas, Deus vê. Ainda que ninguém conheça as suas decisões, Deus vê. Ainda que no trabalho pareça estar vivendo um momento isolado de dor, Deus, ele vê. Ainda que na família esteja precisando de um refúgio, esteja precisando de um alívio, a dor que é invisível aos homens, ela é clara, ela é evidente aos olhos do nosso Senhor. Deus, ele nos observa. Ainda que os olhos humanos venham se fechar para você, os olhos de Deus continuam abertos. As Escrituras traçam a todo momento esta realidade. Quando José estava escondido, quando José estava no Egito, quando os olhos humanos se fecharam para José no calabouço, os olhos de Deus continuavam abertos para torná-lo governador. Quando Davi estava escondido, quando Davi estava cuidando das ovelhas, quando Davi estava no pasto, os olhos humanos se fecharam, os olhos da sua família se fecharam, mas os olhos de Deus não, porque havia um propósito para torná-lo rei. Jeremias, quando estava no poço, quando estava no mais fundo do abismo, onde não havia expectativa, onde os olhos humanos se fecharam, os olhos de Deus nunca se fecharam. A boa notícia que o Senhor tem para dizer hoje é que os olhos dele continuam te observando. Pode parecer que não, às vezes as circunstâncias são contrárias, às vezes parece que o cenário não é favorável, mas creia que os olhos do Senhor estão te vendo. As Escrituras vão dizer em Provérbios
15:3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os... O Senhor não é limitado a espaço-tempo. Salmos 139:8, se subo aos céus, ali estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, ali estás também. A sua crise, a sua dor, a sua preocupação, as suas inquietudes quanto ao amanhã, podem não ser vistas por ninguém, mas aos olhos de Deus, ela é clara, ela é evidente. O Senhor observa e o Senhor vê. Diga ao seu irmão, o Senhor te vê. O Senhor nos observa. A viúva de Sarepta estava vivendo em um ambiente distante da nação de Israel. Ela estava vivendo a sua dor no seu próprio deserto. Mas Deus a viu. Deus se levantou. E Deus interviu. Deus, Ele proveu. O Deus da viúva de Sarepta é o nosso Deus. O Deus da viúva de Sarepta é o seu Deus. Pode ninguém saber o que você passa. Pode ninguém ver o que você sofre. Pode ninguém ver o que você aguenta. Mas não precisa ver, não. Porque os olhos do Senhor repousam sobre a sua vida. Repousam sobre a sua história. Creia nisso. Ainda que a sua preocupação, ainda que a sua dor, ainda que seus projetos, ainda que seus planos estejam no anonimato das cidades dos profetas, existe um Deus que levanta a sua graça e se estende para além das fronteiras para te alcançar em Sarepta. Esta é a primeira lição que a história nos apresenta. A dor que é invisível aos olhos dos homens, ela é visível e evidente aos olhos de Deus. E em segundo lugar, e isso é o que mais me impressiona, a dor não é desculpa para a insensibilidade. A dor não é desculpa para a insensibilidade. Quando nós vemos a história, após a direção de Deus a Elias, para que ele viaje até Sarepta, as Escrituras afirmam que ele faz essa viagem distante. Alguns estudiosos dizem que era cerca de 100 quilômetros, era um lugar distante. E quando ele se aproxima no portão da cidade, ele encontra uma viúva pegando lenha. E ele se apresenta e diz: me dê um pouco de água. E é interessante notar que nesse momento, a viúva de Sarepta, ela tinha duas alternativas. Ou ela recusava e rejeitava aquele estrangeiro estranho que estava vindo a ela pedir água num momento em que a água estava faltando para ela. Ou ela, generosamente e contrariando todas as expectativas, se prontificasse em oferecer o copo d'água. É interessante perceber que a viúva de Sarepta, apesar da escassez de água, apesar da privação de água, ela se prontifica em pegar água. Acontece que Elias depois pede pão. Mas o fato é que nesse primeiro momento, ela não adotou uma postura mal-humorada e carrancuda do tipo: se eu não tenho nem para mim, por que eu vou dar para você? Eu estou vivendo o meu deserto. Eu estou vivendo a minha seca. Você não sabe que já fazem anos que não chove? E ela teria todas as justificativas plausíveis para isso. Porque, de fato, o momento era tenebroso. O momento era difícil. O momento era de escassez. Mas ela não faz isso. Ela se prontifica, apesar das circunstâncias e apesar da dor, a oferecer um copo de água para o estrangeiro. Mesmo a viúva de Sarepta, vivendo o seu próprio deserto, ela teve a sensibilidade de enxergar o deserto que o outro poderia estar vivendo. Mesmo a viúva de Sarepta passando por uma necessidade, ela teve a sensibilidade de enxergar que o outro também poderia estar passando por uma necessidade. Mesmo a viúva de Sarepta vivendo o seu momento de provação, ela teve a capacidade de discernir que aquele estrangeiro
também poderia estar vivendo aquele momento de dor. A escassez na vida de Sarepta, a escassez na vida dessa viúva, não foi capaz de impedi-la de servir. Aquela adversidade que estava enfrentando não foi obstáculo, não foi impedimento para que ela pudesse prover. Sabe por quê? Porque ela entendeu que a sua dor não era maior do que aquele serviço. Ela entendeu que ela poderia estar vivendo, sim, um momento de deserto, mas ela percebeu que o outro também poderia estar passando pelo seu deserto. Ainda que a viúva de Sarepta estivesse naquele momento de dor, ela teve a sensibilidade de perceber a dor do outro. Ainda que ela estivesse levando o seu próprio fardo, ainda que ela estivesse levando o seu próprio peso de sustentar a casa, de sustentar o filho, ela conseguiu desejar compartilhar do mesmo peso que o outro poderia estar vivendo. Sabe o que eu vejo na viúva de Sarepta? Gálatas 6:2. Onde a Bíblia nos ensina o cumprimento da lei de Cristo. Gálatas 6:2, as Escrituras dizem: levem os fardos um dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de... É muito precioso isso, porque a dor que ela estava vivendo, o deserto que ela estava passando, não foi impeditivo para a sua sensibilidade de serviço, não foi obstáculo para a sua sensibilidade de ajudar. Ela não cuidou apenas dos seus interesses, ela também estava preocupada em cuidar dos interesses dos outros. A viúva de Sarepta, ela é semelhante ao Senhor Jesus, porque quando Jesus estava vivendo o seu ápice de dor, o seu pior momento na cruz, ele não apenas estava vivendo o seu deserto, como ele teve a sensibilidade de enxergar o deserto do outro. Quando ele estava na cruz, ele olha para sua mãe, e ele olha para o seu discípulo, e o coração dele ainda consegue se comover, e ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Discípulo, eis aí a tua mãe. O momento de dor, o momento de deserto não foi suficiente, não era capaz de impedi-lo de enxergar o deserto do outro. Sabe o que acontece às vezes? Às vezes nós estamos tão retidos em nosso deserto. Às vezes nós estamos tão imersos em nossa dor, em nossas ansiedades, em nossas preocupações, em nossos projetos, que nós perdemos a capacidade de enxergar a dor que o outro está sofrendo. Porque quando eu foco apenas na minha dor, eu deixo de enxergar a dor que o estrangeiro que pede um copo de água também pode estar passando. A viúva de Sarepta, mesmo passando por aquele momento, ela conseguiu ser receptiva, generosa e hospitaleira. Toda superação, toda provisão, toda intervenção de Deus é precedida pelo serviço, pela humildade, pela dedicação. A viúva de Sarepta não estava vivendo apenas a sua dor, ela também desejou ajudar a dor daquele outro. Isso nos ensina muito, porque às vezes, de fato, estamos vivendo preocupações, estamos vivendo momentos de adversidade, mas a viúva de Sarepta nos ensina que antes da superação, antes da intervenção, antes da vitória, primeiro vem o serviço, e é para isso que nós fomos chamados, para o serviço. Jesus vai dizer em Marcos 9:35, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ele mesmo nos deixou o exemplo. Em Filipenses, as Escrituras vai dizer que mesmo Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
O que Deus está falando é: existe provisão, existe superação, existe intervenção, mas também existem corações que mesmo no seu deserto entendem que a sua dor não é maior do que o serviço. A Bíblia está nos mostrando que mesmo em meio à dor, que mesmo em meio à adversidade, existe um coração aí dentro que ainda é sensível para entender a dor que o outro pode estar passando. Diga ao seu irmão: eu me preocupo com você. É verdade, hein? Teve gente que ficou assim, olha aí. Ó. Essa é a segunda lição que a viúva de Sarepta nos traz. A dor que ela passou não foi impeditivo para que ela, então, pudesse ter a sensibilidade de enxergar a dor do outro. E a terceira lição que nós aprendemos com a viúva de Sarepta é que a superação, ela se inicia com a externalização da fé. A superação, ela se inicia com a externalização da fé. Quando ela estava prestes a buscar água, porque ela entendeu que, embora ela estivesse passando o seu deserto, também tinha alguém passando. Elias aumenta a régua e diz: olha, traga também um pouco de pão para mim. E ela para e é sincera naquele momento. Ela diz: eu não tenho pão. Eu só tenho um pouco. Só tenho um pouco de azeite. Só tenho um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. Eu vou preparar o resto para mim e para o meu filho. Comeremos e depois morreremos. Mas então Elias diz: não tenha medo. Faça com o resto que você tem uma comida para mim. E depois, com o que sobrar, faça para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha na panela não vai faltar, e o azeite no jarro não vai acabar, até o momento em que terminar a seca. A viúva de Sarepta, quando foi convidada a conceder o pão, ela foi sincera e externalizou a sua escassez. Ela disse: eu não tenho para mim, eu não tenho o suficiente. O pouco que eu tenho, eu vou fazer para mim, e eu vou fazer para o meu filho. Nós vamos comer e depois morreremos. Mas então vem uma promessa da parte de Deus dizendo que haveria provisão incessante até o momento da seca. É interessante perceber que havia uma garantia, havia uma promessa, mas essa promessa, essa garantia, ela estava condicionada a um comportamento. Aquela promessa só seria desbloqueada e ativada dos céus quando ela externalizasse em atitudes a fé no Senhor de Elias. Não bastava apenas a viúva de Sarepta crer que Deus poderia prover, que Deus poderia fazer, que Deus poderia conceder. Não, ela precisava agir. Porque essa promessa não era inativa, essa promessa não era inerte, essa promessa não era passiva, não. Essa promessa exigia interação. Essa promessa exigia um posicionamento. Essa promessa e garantia exigiam um comportamento. Não bastava apenas a viúva de Sarepta viver na crença de que Deus poderia fazer se ela não tomasse a atitude que validasse isso. Não adiantava apenas a viúva de Sarepta acreditar naquela promessa. Ela também precisava ter atitudes que correspondiam com aquela crença. A notícia é que ela fez. Ela creu e não viveu apenas na área da crença. Ela viveu também na área da prática. Ela viveu também na área da atitude. E quando ela valida a sua fé com o seu comportamento, então as comportas do céu se abrem. Então existe provisão. Então existe alívio. Então existe refúgio. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero que você apenas creia. Eu não quero apenas que a sua fé seja inativa, não. Eu quero uma fé ativa. O que o Senhor requer de nós, muitas das vezes, é uma fé que vai muito além da crença. É uma fé que se materializa e se externaliza em obras.
O que Deus muitas das vezes está nos convidando a fazer é não apenas crer no Deus da solução, mas ter a atitude em direção ao Deus da solução. Então não é suficiente apenas crer que Deus tem a capacidade de abrir a porta, eu também preciso ter a atitude de ir até a porta. Eu também preciso ter a atitude de me especializar, eu também preciso ter a atitude de estudar, eu também preciso ter a atitude de mandar o currículo. Não basta apenas ter a crença que Deus pode mudar a minha família, eu preciso, como a viúva de Sarepta, validar essa crença com comportamento. Então, o que eu faço? Joelhos dobrados e oração, e eu evangelizo. Não basta apenas crer que Deus pode mudar a sua vida. Não basta apenas crer que Deus pode te transformar. É preciso ter a atitude de se santificar. Deus, Ele requer de nós uma fé que é ativa, uma fé que corresponde com uma vida de atitude. Deus, em muitas das vezes, possui promessas, possui propósitos, mas que só serão ativados com posicionamento. Diga ao seu irmão, se posicione. Porque foi exatamente o que a viúva de Sarepta fez. Ela não viveu apenas na crença de que Deus poderia fazer, não. Mesmo não conhecendo aquele estrangeiro, ela teve a atitude de fazer o resto de comida, primeiro para o estrangeiro, e com o resto que sobrasse. Aí fico imaginando, se Eliseu não fosse profeta mesmo, se Eliseu fosse mau caráter, olha aí, mas perceba que nesse momento aqui, ela consegue entender, existe uma promessa mesmo desse Deus, existe uma garantia mesmo desse Deus, então eu não vou viver apenas na zona da crença, eu vou viver na zona da atitude. Porque, amados irmãos, é importante fundamentarmos esta lição. Viver apenas por crer não é suficiente, porque crer por crer, até o diabo faz. Tiago 2,19, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. É até melhor que alguns, né? Porque ele não só crê, ele treme também, então já leva vantagem alguns. Perceba que o Senhor nos convida a viver a fé da viúva de Sarepta, a viver a fé que se externaliza em obras. O que o Senhor requer de mim e de você não é apenas a crença, não é apenas a fé que pode, que vai. O que Ele deseja de mim e de você é atitude. O que Ele deseja de mim, de você, é um comportamento. Mas o estabelecimento ainda não está bom. Não se preocupe, tenha fé e continue com a sua atitude. Mas essa área está muito saturada, eu não vou fazer essa faculdade. Não permita que isso te abale com a sua fé, externalize em obras. Mas é impossível continuar esse projeto, porque não há network, não há conexão. Não se preocupe, não tenha apenas o medo, tenha fé que se externaliza em atitudes, porque nós somos convidados a viver por fé. 2 Coríntios 5,7 diz, andamos por e não pelo que vemos. As Escrituras nos ensinam a caminhar por aquilo que nós cremos e não por aquilo que o cenário apresenta. As Escrituras, ela nos direciona a cultivar uma fé que se estende para além da crença e se materializa em comportamentos. O que nós vemos na vida da viúva de Sarepta foi a vivência, sim, de um período de superação, mas que só foi vivido, só foi liberado dos céus, quando houve posicionamento na terra. Ao longo das Escrituras, essa foi a maneira como Deus lidou com diversos dos seus. Em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa dos seus pais. Bastava apenas Abraão crer no Deus que poderia direcioná-lo a uma terra que manava leite e mel? Não, Abraão teve que materializar, externalizar aquela crença no Deus que falou com ele, em atitudes de sair da sua parentela. Nós vemos o mesmo em Davi. Não bastava apenas Davi acreditar que poderia vencer o gigante, era preciso que ele tivesse a atitude de se colocar na linha de frente, de se posicionar, de buscar, de pegar as pedras, de pegar a funda. Nós vemos isso ao longo de todas as Escrituras, o mesmo com Moisés. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho, ele começa a clamar ao Senhor e Deus diz,
Por que você clama a mim, Moisés? Diga a este povo que marche. O que Deus está nos convidando a fazer é marchar. O que Deus está nos convidando a fazer é nos posicionar, é ter a atitude, é buscar, é empregar esforços naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Deus não quer apenas uma fé passiva e uma fé inativa, não. Deus, Ele quer uma fé que corresponda em atitude. Deus, Ele quer uma fé que corresponda em obediência. Deus, Ele quer uma fé que corresponda em posicionamento, porque quando essa fé existe, então os céus liberam a promessa. Quando essa fé existe, então a promessa é materializada e a promessa é vivida. A superação é vivida quando existe a obra completa da fé, crença e atitude. Crença e atitude. Nós vemos a Viúva de Sarepta fazendo exatamente isso. Ela não apenas crê, ela tem atitude. Em terceiro lugar, agora em quarto lugar, nós vemos mais uma lição muito preciosa na vida da Viúva de Sarepta. Toda aprovação tem o seu tempo e toda superação tem a sua hora. Vamos lá. Quando a Viúva de Sarepta recebe a provisão de Deus, a provisão era eterna ou era temporária? Eterna? Temporária? O texto diz. A Bíblia diz, Elias, quando dá a ordem, ele diz, olha, faça isso, porque assim diz o Senhor, a farinha na panela não acabará e o azeite no jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre, existia um prazo. Perceba, existia um prazo, existia um tempo. A Viúva de Sarepta estava vivendo fases. A Viúva de Sarepta estava vivendo um momento de deserto. A Viúva de Sarepta estava vivendo um momento de escassez. A Viúva de Sarepta estava, sim, vivendo um momento de dor. Mas logo foi sucedido por um momento de intervenção e por um momento de superação. O deserto agora se transforma em jardim. Mas o jardim não perduraria para sempre. Em um momento, essa provisão ia acabar. E ela teria que retornar a trabalhar, ela teria que retornar às suas atividades do cotidiano. Esse texto, ele nos ensina muito. Essa parte da mensagem, ela fala muito ao meu coração. Porque nós vemos claramente a Viúva de Sarepta vivendo fases. E ela é um protótipo, ela é um modelo da nossa história. Nós vivemos em períodos de fase. Cada estação na nossa vida, cada momento de alegria não é para sempre. Por quê? Logo é sucedido por outra aprovação. Mas quando nós superamos a aprovação, logo nós temos um momento de provisão. Toda dor, todo sofrimento, toda lágrima, toda adversidade, ela não é para sempre. Ela tem um prazo certo. Porque será sucedida de um momento de superação. Mas o momento de superação também é uma estação cronológica no tempo. Em consonância com Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. A nossa vida, assim como a Viúva de Sarepta, ela é recheada de momentos de deserto. Ela é recheada de momentos de adversidade, mas também existe um momento do amanhã, também existe a alegria. Mas sabe qual é a boa notícia? É que seja o deserto, ou seja o jardim, seja a tristeza, ou seja a alegria, seja a lágrima, ou seja o sorriso, todas as coisas contribuem para mim e para você. A boa notícia é que apesar de tanta superação quanto aprovação, serem fases cronológicas temporárias na nossa história enquanto cidadãos terrenos, a melhor notícia que se sobrepõe é que, independente da fase, tudo contribui para o seu bem. Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O seu deserto, a sua lágrima, a sua inquietude, a sua aflição, ela é temporária, ela não é para sempre. Deus através dela te molda, Deus através dela te cresce, para que então você possa viver uma outra fase de superação, para que então, concluída a experiência, você possa viver um momento de alegria, onde agora com a experiência você pode transmitir a outros, mas logo em seguida será sucedido de uma nova prova, mas também é temporária, mas também é passageira. O fato é, independente do tempo cronológico que essas fases possam ter, Deus tem o controle sobre todas. Deus, ele contribui, gerencia tudo ao teu favor, para o teu crescimento, para o fortalecimento da tua fé, para a tua santificação. Então não se preocupe com a experiência ruim ou a experiência boa. Muitas das vezes, de fato, a vida é volátil, a vida oscila, mas a boa notícia é que nós temos um Deus que é o nosso refúgio e que absolutamente nada irá nos afastar dele. Não é a morte, não é a vida, não é os anjos, não são principados, não são as coisas do presente, não são as coisas do porvir, não é a profundidade, nem a altura, nem absolutamente qualquer estação ou qualquer fase cronológica que possa nos afastar dele, porque ele tem a tua história nas suas mãos. Ele tem o seu tempo, ele tem a sua vida, ele tem a sua família, ele tem a sua economia. Talvez você que esteja me ouvindo possa estar no momento da superação, você está vivendo a fase boa. A farinha na panela não faltou, o azeite não acabou, você está vivendo um momento de alegria. Ou não, às vezes você está vivendo um momento ainda de provação, ainda está na escassez, ainda está na necessidade de provisão. Entenda uma coisa, todas as fases estão nas palmas das mãos do Senhor. Toda a adversidade, toda a sua história é conduzida soberanamente ao Senhor, a partir do momento em que você se posiciona e abre o seu coração a esse Deus. Ele tem os seus dias, ele tem os seus segundos. Nós vemos na viúva de Sarepta, e vemos ela viver isso, que a provação dela teve um tempo, assim também como a sua superação. Convido a amada igreja a se colocar de pé, convido todos